need you to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast FA Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo hoje está o Marco Túlio Baima. E aí, Marco, tudo bom? Tudo ótimo, Gabriel. A gente chegando aí perto do fim de mais uma temporada aí da NFL, né? A gente fica um pouco triste, né? Mas sempre o último jogo é o melhor, né? O mais esperado. É o Super Bowl, que tá aí a uma semana de distância, e tô muito empolgado com o Super Bowl aí. Esse ano parece que a NFL... Vamos esperar que a NFL esteja economizando nos playoffs para gastar toda a emoção no Super Bowl, né? Vamos ser bem sinceros, né? Acho que foram 12 jogos de playoffs, só 10... Quer dizer, só 2 foram bons, né? O Kansas City Chiefs contra o Pittsburgh Steelers e o Cowboys e Packers. Os outros foram todos sem um pingo de emoção, né? Claro que, por exemplo, você viu uma atuação em altíssimo nível do Atlanta Falcons contra o Green Bay Packers. Isso é sempre legal de se ver, né? Mas não teve aquela emoção. Como o Marco falou, a gente está gravando aqui na sexta-feira, né? Um pouquinho mais tarde do que de costume. A gente teve alguns probleminhas técnicos ali no site, mas já está tudo resolvido. E vamos falar bastante aí das últimas notícias, né? Principalmente do New England Patriots e do Atlanta Falcons, né? A gente tem entrevista do Bill Belichick, tem entrevista do Kyle Shanahan, então programa aí bastante recheado. A gente tem outras notícias aí dos outros times também, e vamos falar um pouquinho de Pro Bowl, né? Claro que a gente não vai fazer aqui uma análise tática do Pro Bowl, o que a gente espera do jogo, mas a gente vai falar do evento como um todo, né? Foi o assunto da minha coluna essa semana, né? Eu escrevi sobre o Pro Bowl, né? O que fazer com o Pro Bowl, e a gente vai debater um pouquinho aí sobre como consertar esse jogo que já são 5 anos seguidos com queda de audiência lá nos Estados Unidos, e tem que consertar, e a gente não sabe se tem como consertar, então a gente vai debater bastante sobre isso. E uma coisa que a gente fez o teaser lá na quarta-feira, acabou que não deu para ter a equipe toda hoje no programa, né? É difícil conseguir conciliar todo mundo junto no mesmo horário para gravar, mas esse é o nosso podcast número 200, né? Um número muito expressivo, fico muito feliz de ter alcançado, e número 200 aí em um ano e... em 20 meses, né? 20 meses certinho, que a gente completa 2 anos em maio, né? Então, 20 meses de programa, 10 podcasts aí por mês de média, né? Claro que durante a temporada regular a gente faz 3 por semana, durante a off-season a gente faz 2 por semana, então é muito legal chegar numa marca tão expressiva. A gente não tem todos os 200 episódios no Stitcher, e pro pessoal que escuta também pelo iTunes, né, aplicativo podcast, mas você pode escutar todos os episódios ali no Forchat, você encontra lá para baixar, e é uma marca aí bem expressiva. A gente muito feliz eu particularmente fico muito feliz do tamanho que o FA Hoje alcançou, e não que tenha acabado a gente vai sempre continuar crescendo, sempre vai continuar evoluindo. O FA Hoje nunca vou chegar no momento que eu vou achar que tá bom o suficiente. A gente sempre tem espaço para melhorar. Hoje a gente está aí com um número muito expressivo de curtidas no Facebook, um número de acessos muito legal no site. Então, agradecer a todos vocês aí que acompanham o nosso trabalho. E eu lembro até que, eu não lembro o nome da pessoa, mas deixaram nos comentários lá da live que a gente faz toda terça às 21 horas no Facebook, uma pessoa que acompanha a gente há bastante tempo. Ele disse que curtiu a página antes de alcançar 1000 curtidas, quando a gente ainda era NFL Hoje. Então é muito legal ver esse tipo. Eu reconheço o nome de várias pessoas nos comentários, quando fala lá no grupo, ou quando deixa algum comentário, curte uma matéria na página. Eu sei de algumas aí que estão bem desde lá do começo, então mandar um abraço a todos vocês especiais. Vocês sabem quem vocês são, e muito obrigado por tudo. E ver o crescimento do FA Hoje dá uma motivação ainda mais pra gente continuar, né, Marco? Endosso aí as palavras do Gabriel. Lembro que o primeiro contato que eu tive aí, que na época era NFL Hoje, foi lá em 2015, né? Eu ainda não participava como produtor de conteúdo, mas eu era ouvinte e leitor, acompanhava lá, eu adorava, tanto que quando abriu a vaga eu nem titubeei, né? Mandei logo o currículo e fui aprovado, e estou aqui até hoje, orgulho de fazer parte aí desse time. E é só progresso, né? Ir pra frente. A gente viu tanto que já cresceu, como o Gabriel disse,
E a gente não pode parar por aí, né? A gente vai continuar trabalhando firme, forte aí com uma coisa que a gente ama, né? Que é NFL, futebol americano. E é isso aí, agora é trabalhar e se divertir um pouco também, né? Que a NFL, a gente é privilegiado de trabalhar com uma coisa que a gente gosta tanto. E o podcast em si, né, sempre foi a parte mais divertida, né, Marco? Porque, não que, assim, eu particularmente adoro escrever sobre futebol americano, gosto muito. Quando você escreve sobre o que você ama, é outra coisa, é um sentimento muito legal. Mas acho que de tudo que a gente faz no FA hoje, não sei você, mas pelo menos eu, o que eu mais me divirto é com o podcast, é o que me dá mais prazer, é o que eu acho que eu faço melhor também. Eu me considero aí como minha especialidade, acho que eu sou um comentarista de futebol americano melhor do que eu sou um repórter, né, de futebol americano. Não que eu confio bastante no meu talento como repórter também, mas é o que eu gosto muito e pra mim é a parte mais divertida de todo esse trabalho. Pois é, o podcast também é um contato que a gente tem mais próximo com quem acompanha o nosso trabalho, né? Querendo ou não, ouvindo a nossa voz, assim, eles... É uma relação mais próxima, né? Até da nossa equipe, como a gente mora muito longe, né? Fica uma relação mais próxima e é mais informal também, né? A gente bate um papo mesmo aqui no podcast sobre futebol americano e às vezes tem gente que também não gosta muito de ler, né? Lá no site fica com preguiça, a gente acaba das notícias aqui mais diretamente para quem acompanha a nossa página. É verdade, e assim, eu acho que o diferencial nosso do FA hoje é a nossa equipe, e eu não consigo imaginar. Eu tive uma sorte muito grande quando eu comecei a montar essa equipe, encontrei principalmente 3 pessoas que entendem muito do esporte, que são comprometidas, que são apaixonadas por futebol americano, né? O José Paulo Mendes foi o primeiro a entrar, e também tem que lembrar do Lucas Redondo, que trabalhou com a gente por um tempo, mas precisou sair. Mesma coisa a Ana Rita Luz, né? Também trabalhou um pouco aqui com a gente e precisou sair. Depois do Zé, consegui encontrar o Fred também, que eu acho que depois de mim é o cara que mais fez podcast, né? Sempre muito preciso nas suas análises e ponderado. E depois o Marco Túlio Baima também, como o Marco falou, ele, quando abriu a vaga, ele foi um dos primeiros a entrar, e eu não tive muita dúvida também em chamar o Marco. O Vitor também ajuda a gente esporadicamente, né, mais na cobertura no fim de semana e nos podcasts. O Vitor e eu já somos amigos aí há muitos e muitos anos, né? Começamos a acompanhar o futebol americano juntos, né, basicamente. E então, por isso que eu falei 3 pessoas, né? São 3 pessoas que eu encontrei aí nessa caminhada, posso chamar de 3 amigos já. Infelizmente eu não tive a oportunidade ainda de conhecer o Fred e o Zé pessoalmente, né? Pra vocês verem como que é espalhada a nossa equipe. O Zé mora em São Paulo, o Fred mora no interior de Minas Gerais, o Marco esteve aqui no Rio aí durante as Olimpíadas, a gente se conheceu, jogamos até basquete juntos, e eu tive que carregar o Marco nas costas lá numa vitória nossa, mas isso não vem ao caso, então eu fico muito feliz. E eu não sei se chega a ser uma revelação, que eu já tenho postado periodicamente na página. A gente está procurando mais pessoas para nossa equipe, né? Não é porque o Super Bowl está perto, a temporada vai acabar, que o trabalho diminui, muito pelo contrário. Então a gente está de olho aí, procurando. Você que quer fazer parte da nossa equipe, pode mandar o seu currículo lá para contato@fahoje.com.br. Se você for apaixonado por futebol americano, se compreender bem textos em inglês e se for estudante de jornalismo, ou se já for formado, se você quiser participar, não exige nenhum período específico, só ser estudante de jornalismo ou jornalista formado, e ficaria muito feliz aí se você quiser, ficaria muito honrado se você tiver vontade aí de participar da nossa equipe. Então mande lá, se você tiver interesse, mande lá para o nosso e-mail, lembrando novamente, contato@fahoje.com.br. Mas chega de ficar falando do FA hoje, vamos falar de notícias, porque você está escutando isso aqui para se manter informado, e esse é o nosso trabalho. Marco, vamos para o giro de notícias. Bill Belichick rasga elogios a Matt Ryan. Kyle Shanahan afirma que a defesa dos Patriots é a melhor que os Falcons vão enfrentar no ano todo. Green Bay Packers deve ser mais ativo no mercado de free agents esse ano. GM dos Jaguars afirma que a equipe pode ganhar o Super Bowl com Blake Bortles.
Carson Wentz contrata treinador particular para consertar mecânica de passe. O técnico dos Jets acredita que Darrelle Reeves possa se adaptar em outras posições. Vamos começar lá pelo Bill Belichick falando do Matt Ryan. Esse ano definitivamente não veremos o Super Bowl marcado por rivalidade intensa entre os dois times. Pelas ligações entre Atlanta Falcons e New England Patriots, o clima vem sendo absolutamente de cordialidade e respeito nas entrevistas. Bill Belichick, por exemplo, rasga elogios a Matt Ryan nesta quinta-feira. Vamos ouvir aí o que ele disse. He's had a great career. He, again, does everything well. He handles the line of scrimmage well. Gets the team in the right place, plays good in critical situations, deep ball, intermediate throws, possession passes, red area. He's athletic, he can get out of some trouble, so there's really no weaknesses to his game. He's a team player, he does the right thing for the team, puts his team in position to win. Bom, a gente ouviu aí que ele disse que o Matt Ryan faz tudo bem, né? Ele lida muito bem com a linha de scrimmage, bota o time nas jogadas certas, joga muito bem em situações críticas, como bola longa, intermediária, passes curtos e até na red zone. O Belichick disse também que o Matt Ryan é muito atlético e consegue escapar da pressão, e sempre faz o melhor pelo time. E não tenho que não gostar dele, né, Gabriel? Até que é impressionante a gente estar escutando esse tipo de coisa sobre o Matt Ryan agora em 2017, né, Marco? Porque depois do término de 2015, muita gente não via o Matt Ryan nem como... Muita gente questionava se ele era o futuro da Atlanta Falcons, se o Falcons precisava encontrar um novo quarterback, e é impressionante o salto que ele deu em 2016 e agora mantém aí em 2017. É uma das surpresas da temporada o Matt Ryan tá jogando nesse nível, né? É uma ótima surpresa, né? O Kyle Shanahan chegou em 2015 lá nos Falcons e já mostrou lá que ele modificou o ataque, né? Ficou muito mais dinâmico o ataque dos Falcons. O Matt Ryan, no ano passado, ele teve uma boa temporada, sim, só que muita gente não confiava nele para dar o próximo passo nos Falcons, né? Que é agora que ele chegou no Super Bowl aí, esse ano, ele confirmou o apelido dele, né, de Matt Ice, aí, que é muito do que o Belichick disse, que o Matt Ryan tem muito sangue frio, né, para fazer as decisões, né, decisões sempre corretas, né, sempre coloca em prática muito bem, ele tem muito sangue frio ali para jogadas até na red zone, tem jogadores também capazes para conseguir completar essa jogada, né? O Julio Jones, você tem o Tevin Coleman, né? Devonta Freeman, você tem vários jogadores ali que ajudam o Matt Ryan, mas esse ano o Matt Ryan fez por onde e seu apelido também, né? E realmente mostra como a posição de quarterback é completamente diferente de todas as outras posições da NFL, né? Porque o Matt Ryan já não é mais nenhum garoto, né? Tem 31 anos e aos 31 anos encontrou o melhor futebol americano da carreira dele, né? Então vê como é que às vezes a gente se acelera ali na hora de avaliar se um quarterback é bom ou não. E acho que essa evolução tem muito a ver com o que está ao redor dele, né? Eu concordo com tudo que o Bill Belichick disse, né? Mas acho que todo o talento do Matt Ryan está sendo maximizado pelo que está ao redor dele, né? Um ataque muito bom. Acho que a gente falou isso, se não me engano, no penúltimo podcast, falei com o Vitor. A contratação do Alex Mack é um pouco subestimada, né? O center do Atlanta Falcons. Ele deu uma estabilidade para essa linha ofensiva que nunca teve nessa era Matt Ryan lá em Atlanta, né? Ele jogou em nível altíssimo, o All Pro, o Alex Mack, meio que deu estabilidade para essa linha ofensiva e tem um ataque muito bom ao redor dele, como o Marco falou. Então acho que tudo isso fez o Matt Ryan jogar o melhor futebol dele. E o Kyle Shanahan, né? O Kyle Shanahan ele chegou em 2015 e a gente sabe que o ataque dele é sofisticado, né? Não é um ataque tão simples de se entender, né? Por isso que 2015 foi um pouco complicado para o Matt Ryan e para o time todo, né? Tava ainda se adaptando ao estilo de jogo do Kyle Shanahan e esse ano parece que estava todo mundo na mesma página, todo mundo entendeu o que o Kyle Shanahan traz, então deu para jogar assim, sem pensar tanto, jogando mais de forma instintiva, né? E com certeza aí jogando o seu melhor. E mostra também como o Bill Belichick é um cara que acho que não tem ninguém na NFL que saiba avaliar melhor todos os outros jogadores que estão na liga do que o Bill Belichick, né? Ele não é um cara que costuma dar elogio fácil, né? Fácil ou falso, porque ele
normalmente ele é muito curto e grosso, né? E é raro ele começar a falar bastante, como ele falou, bastante para os padrões dele, sobre um jogador, né? E são poucos os jogadores que recebem tantos elogios. É meio que um hall da fama do Bill Belichick, né? Caras como Peyton Manning, Ed Reed, Jason Witten e alguns outros jogadores recebem também esse tipo de elogio do Bill Belichick, que é um grupo seleto aí que o Matt Ryan agora faz parte. Antes da gente avançar para a próxima notícia, uma coisa que eu ia falar no começo do programa, mas eu acabei esquecendo. Na manhã dessa sexta-feira, o Rafael Nadal venceu o Thomas Dimitrov e se classificou para a final. E vamos ter novamente Rafael Nadal contra Roger Federer, né? A maior rivalidade da história do tênis e uma das maiores rivalidades da história do esporte, talvez a maior, acho que de esporte individual é a maior rivalidade da história. E assim, a comparação que eu fiz lá na página do FA Hoje, no Twitter, né, no @FA Hoje, é que o Roger Federer versus Rafael Nadal é o Peyton Manning versus Tom Brady do tênis, né, Marco? Você concorda com essa comparação? Concordo, sim. Os dois sempre travam duelos aí em finais, né? Eles já estão acostumados. O Nadal melhor lá no saibro, né? A especialidade dele. E o Federer enquadra como lá no Australian Open vai ser. Aí eu acho então que vai dar Federer, mas eu acho que também essa comparação aí é válida, assim. Meu palpite é o Federer também. Eu acho que ele está num momento melhor. E o Nadal jogou uma partida aí de 5 horas, né, muito desgastante. Até um dos nossos leitores lá discordou um pouco, porque ele acha que a rivalidade Nadal e Federer é muito maior do que Peyton Manning e Tom Brady. E eu concordo, acho que pro mundo dos esportes em geral, acho que é maior, sim. Eu acho que dentro do próprio esporte é uma comparação justa, mas sem dúvida Rafael Nadal e Roger Federer muito mais importante no cenário do esporte mundial, até porque o tênis é um esporte muito mais difundido do que o futebol americano ao redor do mundo. Vamos passar para a próxima notícia? Não há dúvidas de que o Atlanta Falcons teve o melhor ataque da NFL nesta temporada e no Super Bowl o time terá o seu maior desafio. Kyle Shanahan, coordenador ofensivo dos Falcons, falou nesta quinta-feira sobre a defesa dos Patriots. Vamos ouvir aí o que ele disse. It's the best defense that we've seen in the NFL this year. The numbers show it, and watch the film and you see exactly why their numbers the way they are. They are extremely tough to score against. That's why they're number one in the NFL. O coordenador ofensivo disse que a defesa dos Patriots é a melhor que a equipe enfrentou o ano todo e que os números mostram isso. O Shanahan também disse que quando assiste jogando também dá a impressão que eles são tão bons quanto os números mostram, né? E também ele destacou como é difícil marcar ponto nos Patriots e por isso eles foram os melhores da NFL esse ano. Vai ser um confronto muito interessante, porque acho que o que a defesa do Patriots faz de melhor é anular o principal jogador do adversário. Nesse caso é o Julio Jones, né? A gente viu, por exemplo, que foi com o Antonio Brown na final de conferência, né? Uma vez que o Le'Veon Bell saiu de campo, o foco todo da defesa do Patriots era parar o Antonio Brown. Só que contra o Atlanta Falcons eu não acho que isso vai funcionar. O Julio Jones desfalcou a equipe em 2 jogos e teve alguns jogos ali que ele ficou bem abaixo do que a gente espera, né? Menos de 50 jardas recebidas, e mesmo assim o Atlanta Falcons ganhou. Então acho que por mais espetacular que o Julio Jones seja, um dos melhores wide receivers da NFL, muita gente acha que ele é o melhor wide receiver da NFL, e acho que quem acha isso não tem bons argumentos para defender esse ponto. Eu particularmente ainda acho que é o Antonio Brown, mas você não consegue parar esse ataque do Atlanta Falcons simplesmente parando o Julio Jones, né, Marco? Não que seja uma tarefa fácil, só que o Atlanta Falcons é um time que sabe muito bem usar todas as peças ao dispor, né? O Taylor Gabriel, Mohamed Sanu, Austin Cooper, Devontae Freeman, Tevin Coleman. Então vai ser um desafio para essa defesa do Patriots, né? Porque o que eles fazem de melhor talvez não seja suficiente para parar esse ataque do Falcons, né? Pois é, o ataque dos Falcons é muito dinâmico, né? Até as peças que não são as primárias fazem muita diferença, né? Como o Gabriel disse aí, Taylor Gabriel, também o Austin Cooper, esses jogadores, o Sanu, são jogadores ali mais secundários, mas toda vez que eles são acionados, eles conseguem cumprir bem seu papel, né? E a defesa dos Patriots, o Matt Patricia também é um baita coordenador defensivo, né? E consegue ler muito bem aonde que ele vai jogar a pressão no ataque adversário, né? Como foi, como o Gabriel disse também, o
em cima do Antônio Brown, né? O Antônio Brown teve até bons números, mas não quer dizer o desempenho que ele teve no jogo, né? Ele acabou não desequilibrando ali. Mas o Matt Patricia tem essa especialidade de ler os ataques adversários e conseguir compensar, né? A gente não sabe como vai ser com um ataque tão completo, aí, o ataque mais completo dessa temporada, né? Eles estão no nível muito, muito acima dos outros times da temporada, né? O Atlanta Falcons mostrou isso aí na final lá da NFC contra os Packers, e vai ser um baita confronto, né? Ali contra a defesa dos Patriots. O que eu acho que vai ser interessante nesse duelo específico do Julio Jones contra a secundária do New England Patriots é que o New England Patriots normalmente não coloca o Malcolm Butler, que é o melhor cornerback da equipe, contra o principal wide receiver da equipe. O único caso que ele normalmente faz isso é contra o Antônio Brown, e normalmente o Malcolm Butler se sai muito bem contra o Antônio Brown. Nas 2 partidas aí do Patriots contra os Steelers na temporada, o Malcolm Butler fez um excelente trabalho, mas normalmente o que o Patriots faz com o principal wide receiver do adversário é colocar o Logan Ryan, né, que é o cornerback número 2, com a ajuda do safety, né, no caso o Devin McCourt na maioria das vezes. Então eu sinceramente não sei se eles vão manter o que eles fazem ao longo da temporada ou vão colocar o Malcolm Butler também, que é o melhor cornerback, em cima do Julio Jones, né, que não é o que eles fazem normalmente. Mas vai ser assim interessante porque o Logan Ryan e o Malcolm Butler fazem uma boa dupla de cornerbacks. Certamente, eu acho que se eu tivesse que fazer um top 10 aí das melhores duplas de cornerbacks, eles estariam presentes com certeza. Só que são 2 cornerbacks baixos, né? Não são que nem o Richard Sherman ou o Patrick Peterson ali, que giram ali em torno de 1,90 m. Os dois têm 1,80 m, né? E o Julio Jones é um cara bem grande, tem 1,91 m. E também é muito forte, né? Ele não é só alto, ele é muito forte também e muito rápido. Então é uma vantagem física muito grande aí pro Julio Jones em relação ao Malcolm Butler e o Logan Ryan. Então realmente vai ser um trabalho, vai ser um jogo bem interessante aí, uma peça de xadrez, e acho que o Patriots tem que estar preparado, porque eu não ficaria nada surpreso se o Julio Jones de repente sair desse jogo com 3 recepções só, e mesmo assim o Atlanta Falcons vence o jogo, porque o time tem essa capacidade aí de vencer sem precisar aí do Julio Jones ser espetacular, o que ele vem sendo nos playoffs, né, Marco? E você escreveu uma matéria interessante sobre o Julio Jones aí nessa sexta-feira, por uma marca muito expressiva que ele alcançou, né? Pois é, o Julio Jones é o primeiro jogador aí da história da NFL a ter 4 temporadas com mais de 100 jardas por jogo na temporada, e mais que isso, né? Ele é o primeiro jogador a ter 4 temporadas seguidas com essa marca, que é impressionante. E sobre ainda a defesa dos Patriots, eu também não me assustaria de ver o Patriots jogando bastante em níquel aí, né? Que são com 3 cornerbacks, para assustar um pouco essa linha de recebedores aí do adversário, né? Que o Eric Rowe foi uma troca muito boa aí que o Patriots fez, conseguiu encontrar aí seu terceiro cornerback, né? Que entra esporadicamente e consegue fechar bastante os espaços. É uma alternativa, sim, só que a gente sabe que o Atlanta Falcons, se o Patriots fizer isso, o Atlanta Falcons vai começar a correr muito com a bola, né? Com o Devontae Freeman e também com o Tevin Coleman. E vai ser um duelo também interessante na linha ofensiva do Falcons, que jogou muito bem, teve um ótimo 2016, mas não é aquela linha ofensiva do Cowboys, né? Não é uma linha ofensiva que nem a do Raiders e dos Steelers. Então seria um duelo ali interessante na linha de scrimmage. Se o New England Patriots conseguir parar o jogo terrestre ali sem precisar sair dessa formação nickel, como o Marco falou, acho que é um passo importante para a equipe conseguir vencer esse jogo. Marco, vamos passar para a próxima notícia? Bom, a abertura do mercado de free agents é um dos dias mais agitados do ano, a menos que você seja torcedor do Green Bay Packers. A equipe é conhecida por raramente fazer contratações dessa forma, preferindo montar seu elenco quase que exclusivamente pelo draft. Após ficar pelo caminho nos playoffs, mais uma vez essa estratégia deve mudar. Segundo Ian Rappaport, da NFL Network, os Packers estão se preparando para serem mais agressivos no free agency esse ano. Eu acho que é uma coisa assim, você soa muito inteligente quando você fala que não, o certo é você construir pelo draft. Quem gasta muito dinheiro no mercado de free agents normalmente não vai bem e tal. E você soa muito inteligente falar isso. Só que a gente sabe que também não é uma verdade absoluta, né? Acho que poucas coisas na vida são verdades absolutas, e essa frase também não é uma delas, porque você olha, por exemplo, o Denver Broncos, é um time
que se construiu boa parte do seu time foi construído no mercado de free agents, né, e foi campeão do último Super Bowl, né. O próprio New England Patriots também tem vários jogadores importantes que vieram do mercado de free agents. O Atlanta Falcons também tem vários, por exemplo, como eu falei, do Alex Mack, né. Então você tem que ter um equilíbrio, né. Eu acho que você trazendo vários jogadores, você tendo uma base forte montada no draft, você pode trazer só aquelas peças pontuais no mercado de free agent, né? Claro que se você quiser montar um elenco todo no mercado de free agent, você não vai conseguir. Primeiro, que é muito mais caro. E segundo, que quando o jogador chega no mercado, tem motivo, né? Os melhores jogadores, a superestrela, nunca chega no mercado de free agents, né? É muito raro. Então tem um motivo para esses jogadores chegarem. Mas ao mesmo tempo, o Green Bay Packers é um time que vai tão bem no draft, né? É um time que normalmente escolhe muito bem jogadores e desenvolve muito bem esses jogadores. Eu acho que deveria ser um pouco mais agressivo no mercado de free agents, porque ele consegue construir uma base relativamente barata de jogadores aí que você encontra no draft. E uma coisa que acho que é uma coisa que a gente acompanha muito na NBA, Marco, eu sei que você acompanha na NBA, que a cidade que o time se encontra é levada muito em consideração pelos jogadores que chegam no mercado de free agents, né? Que na NBA agora vai começar o novo acordo coletivo, isso vai mudar, mas as superestrelas chegam mais no mercado do que na NFL, e as cidades eles levam muito em conta, né? Mas na NFL acho que não é assim, não. Acho que Green Bay não tem aquela coisa, por exemplo, do cara não querer ir pro Packers porque Green Bay é uma cidade muito pequena, né? Na NFL a gente não vê muito isso, né? A gente vê isso no NBA como uma coisa quase que decisiva, né? E eu acho que Green Bay, se a gente for fazer um comparativo, tá pra NFL como o Spurs tá pra NBA, né? Porque são cidades pequenas, mas que atraem jogadores assim pela filosofia do jogo, né? Por como é construído essa equipe, por como eles jogam e pela paciência que os treinadores têm para amadurecer os jogadores, como foi com Aaron Rodgers. E eu acho que um dos motivos para essa mudança de foco do Green Bay, né, para ser mais agressivo na free agency, é o envelhecimento justamente aí das peças principais da equipe, né, que é o Rodgers e o Clay Matthews aí na defesa, porque eles estão no auge agora. A gente não sabe por quanto tempo um jogador na NFL fica no auge, né? Infelizmente, há uma lesão aí de terminarem aí a fase boa da carreira, então você tem que aproveitar esse auge com os jogadores já amadurecidos no elenco, né? A gente viu que Green Bay aí, mesmo com todos os problemas de lesão e de montagem de elenco mesmo, conseguiu chegar numa final de divisão aí, né? Final de conferência, perdão. E com as peças certas, quem sabe a gente não vê o Green Bay aí nos próximos anos como forte candidato para o Super Bowl aí novamente. O Clay Matthews, numericamente a idade dele, ele era para estar no auge ainda, mas ele teve uma péssima temporada, né? Então é uma grande interrogação, e acho que a queda de desempenho da defesa dos Packers passa muito pela queda de rendimento do Clay Matthews. E acho que o Marco tocou no ponto-chave, né? O Aaron Rodgers está entrando na fase final da carreira dele, né? Ele ainda tem vários bons anos pela frente, mas você não pode desperdiçar anos do Aaron Rodgers, né? Você não pode esperar 3, 4 anos para desenvolver os jogadores aí no draft. Você tem que trazer pessoas que estejam prontas para contribuir imediatamente. E o Green Bay Packers ele tem um bom histórico aí nos poucos jogadores que eles trazem no mercado de free agents, normalmente dão certo, né? A gente lembra, o mais emblemático é o Charles Woodson, né? Que saiu do Oakland Raiders e foi pro Green Bay Packers, e foi um jogador histórico aí do Green Bay Packers. E mais recentemente, 2 jogadores que estão no elenco ainda, né? Que é o Julius Peppers, que aos 36 anos ainda teve uma boa temporada e não sabe ainda se vai voltar para 2017. E o Jared Cook, né? Que se tornou um dos alvos favoritos aí do Aaron Rodgers, né? Então, principalmente na defesa, o time tem que botar dinheiro aí, trazer jogadores aí prontos para colaborar, e não pode ficar com esse medo aí de mexer no mercado de free agents, né? Claro que isso já foi dito no passado, né? Que o Green Bay Packers ia ser mais ativo e acabou não sendo, né? Mas acho que com mais esse fracasso nos playoffs, acho que já tem um pouco mais de urgência aí para tentar trazer jogadores que possam colaborar agora. Marco, vamos passar para a próxima notícia? Blake Bortles foi um dos jogadores mais criticados na NFL esse ano, mas o Jacksonville Jaguars ainda parece acreditar nele.
Em entrevista nesta quinta-feira, o GM Dave Caldwell afirmou que confia que os Jaguars podem ser campeões do Super Bowl com quarterback. Empolgou ou não, Gabriel? Empolgou um pouco, né? Porque nesse momento o Blake Bortles é uma grande interrogação, né? O que ele jogou em 2016, ele mostrou muitos flashes em 2014, em 2015, apesar de nunca ter conseguido ser regular, e 2016 foi tudo por água abaixo. Agora vai ter um novo head coach. É possível ele ser campeão do Super Bowl? É possível sim, porque é um cara que já mostrou talento, né? Pode ser que ele consiga se reencontrar, mas eu acho que isso faz muito mais da campanha aí de relações públicas aí do Jacksonville Jaguars, de querer reabilitar a imagem do Blake Bortles, né? Porque ele teve um ano muito complicado, né? E acho que a franquia como um todo, e é mais uma questão aí de relações públicas mesmo, quer mandar uma mensagem para os torcedores que acreditam ainda no Blake Bortles, né? Apesar, pode ter muita gente dentro da organização que não acredita, que já esteja aí pensando em plano B, mas acho que a versão oficial, entre aspas, vai ser que o Blake Bortles ainda é um cara que pode ser o franchise quarterback. Não sei se dá para acreditar nisso. Eu particularmente, eu acho que é difícil você enterrar um jogador por causa de uma temporada apenas, né? Ele pode se recuperar em 2017, mas para mim, nesse momento, ele é uma completa interrogação. Eu pessoalmente, eu gosto bastante do Blake Bortles aí. Até uns amigos meus me criticam bastante por causa disso, mas o Blake Bortles, eu acho que o principal defeito dele também é a principal virtude dele, né? Que eu acho que ele não tem medo de arriscar, e acaba às vezes que ele empolga com isso, né? E acaba lançando muitas interceptações desnecessárias. E na temporada passada a gente via a linha ofensiva dos Jaguars atrapalhando ele muito, né? Só que esse ano acho que não tem muito essa desculpa não. A linha ofensiva melhorou e conseguiu proteger ele aí até mediocremente, né? Na média aí, e ele piorou a qualidade, né? Continuou lançando muitas interceptações e arriscando muitas bolas quando não precisava. A gente viu aí que o Allen Robinson e o Allen Hurns são dois wide receivers muito bons, né, que ele tem à disposição. Não tiveram uma boa temporada, né, muito por causa do Blake Bortles. E a gente tem que ver aí o que eles vão fazer, né? O GM do Jaguars vai fazer, o Dave Caldwell, se vai renovar o contrato, o 5º ano, né, que é automático aí dele, ou não. Não, eu acho que renovar o contrato automático com certeza vai, mas acho que esse ano entra com um pouco de urgência aí pro Blake Bortles, né? Vamos ver como é que ele vai sair com o novo head coach, né? O Doug Marrone. O Blake Bortles, que teve a melhor atuação dele no ano foi justamente na semana 16 com o Doug Marrone, né? Então vamos ver aí como é que ele vai sair daqui pra frente. Marco, vamos passar para a próxima notícia? A temporada regular começou muito bem para Carson Wentz, mas na segunda metade o rookie caiu de produção. Boa parte disso foi por causa dos problemas do ataque dos Eagles ao redor dele, mas o Wentz tem também sua parcela de culpa. Ele sabe disso, e segundo a NFL Network, o jogador contratou um treinador de quarterbacks para trabalhar na sua mecânica de passe durante a off-season. Eu acho que o Carson Wentz, ele manda esse tipo de... Eu acho que, claro, que ajuda bastante ter um técnico aí particular para trabalhar com ele durante a off-season, mas também mostra o comprometimento que o Carson Wentz tem, né? Ele é um cara aí que todo mundo elogia muito, um cara muito comprometido, só pensa em futebol americano. Ele é basicamente assim... Sabe o Johnny Manziel? O Carson Wentz é o contrário, né, Marco? Pro bem, né? Ainda bem que ele é o contrário. Fora de campo aí, é uma pessoa muito focada, a gente vê a partir de comentários das pessoas que estão próximas a ele. Mas o estilo de jogo do Carson Wentz, né, é aquele jogo de passes curtos, né? A gente viu que na pré-temporada passada ele perdeu aí bastante tempo por causa de lesão, então ele voltou muito em cima aí do início da temporada. E a gente no início da temporada mesmo, ali nos primeiros jogos dos Eagles, a gente viu que ele fazia o básico, né? Ele lançava passes curtos ali quando ele estava na zona de conforto dele, dava a bola ali para o Ryan Matthews correr, e a linha ofensiva dos Eagles protegia ele muito bem. Só que como os coordenadores defensivos adversários do Carson Wentz não tinham ainda muito material, não tinha material praticamente nenhum dele com os Eagles, ficava muito difícil você prever o que ele ia fazer, né? Então, esses ajustes dos coordenadores defensivos durante a temporada
gente viu que atrapalhou ele bastante, né? Fora aí a qualidade dos recebedores dos Eagles, aí talvez o pior grupo de wide receivers da NFL, atrapalhou o Carson Wentz, além da pressão que ele tinha, né, em cima dele ali para conduzir o ataque. A suspensão do Lane Johnson também foi algo que determinante, né? Ele que pra mim é o melhor right tackle da NFL e meio que desestruturou um pouco a linha ofensiva, e a ausência do jogo terrestre também, né? Que o Carson Wentz ele obliterou o recorde de mais passes tentados na história dos Eagles, né? Ele arriscou 607 passes, né, contra 571, que era o recorde anterior, que era do Donovan McNabb em 2008, né? E você não quer ver o seu quarterback rookie passando 607 vezes a bola, né? Claro que se fosse o Tom Brady ou o Aaron Rodgers passando a bola 607 vezes, ainda já seria um número alto, né? Que dirá o Carson Wentz. Claro que ele bateu o recorde também de passes completados, né? Como o Marco falou, foram muitos passes curtos, né? Ele completou 379 passes, mas acho que precisa diminuir bastante esse nível aí, esse número de passes aí, para o ataque dos Eagles ser um pouco mais eficiente. Marco, vamos passar para a última notícia rapidinho antes da gente falar do Pro Bowl. Uma das principais histórias dessa off-season será o que o New York Jets fará com Darrelle Reeves. O cornerback teve o pior ano da sua carreira e mostrou sinais claros de declínio. Com um salário de 15 milhões de dólares para a próxima temporada, é difícil de acreditar que ele vai permanecer em Nova York. Uma possível solução seria mudar de posição, passando a atuar como safety, coisa que o novo técnico de defensive backs do Jets, o Denard Wilson, acredita ser possível. Na NFL é a mudança de posição mais comum, né? Não é muito comum, por exemplo, ter um cara como o Terrell Pryor, que era quarterback e vira wide receiver, né? É uma mudança bem complicada, mas ao longo dos anos já teve muitos casos aí de cornerbacks que viraram safeties, né? Acho que o Charles Woodson talvez seja o mais famoso de todos esses, né? E vamos ver se o Darrelle Reeves vai se adaptar, né? Ele que é um cara que ele claramente estava em declínio em 2016, né? Teve um péssimo ano, principalmente contra wide receivers mais velozes, né? Como, por exemplo, o Marquise Goldwyn, né? Do Buffalo Bills, teve uma grande partida contra ele. E o AJ Green acabou com o Darrelle Reeves também. E por 15 milhões de dólares é impossível ele voltar como cornerback. E acho que mesmo que ele mude de posição, vá para safety, 15 milhões ainda é um salário muito alto. Então acho que ele vai precisar aí reestruturar esse contrato para permanecer em Nova York, né? Vamos ver se ele vai aceitar, né? A gente sabe que ele é um cara aí que não abre mão de um centavo, né? Mas acho que aceitar um corte salarial talvez seja a melhor opção para ele, porque se ele chegar no mercado aberto, pode ser que ele perca mais dinheiro ainda. Acho que se ele for dispensado, ele vai ter outra oportunidade. Ele é um cara aí que tem uma grande reputação aí, um dos melhores cornerbacks da história da NFL, um dos melhores defensores na última década aí na NFL. Mas pode ser que um corte salarial aí para permanecer em Nova York seja a melhor solução para ele financeiramente. E não é todo jogador que consegue mudar para safety, né? A gente lembra, por exemplo, o Champ Bailey, né, o cornerback dos Broncos, que foi por muito tempo um dos melhores cornerbacks da NFL. Ele acabou tentando mudar de posição e não conseguiu, né? Só que ele tentou um pouco mais tarde na carreira, né? O Darrelle Reeves, se eu não me engano, tem 31 anos, né? Acho que dá tempo ainda e pode ter uma sobrevida aí. Mas realmente vai ser uma das principais histórias aí dessa próxima off-season. Bem, vamos passar agora para a conversa sobre o Pro Bowl, né? O Pro Bowl que vai ser realizado nesse domingo, com transmissão aí da ESPN. Não sei se o Esporte Interativo vai passar também. Mas o Pro Bowl a gente sabe que cada ano que passa a gente perde o interesse. E como um jogo de futebol americano não é um bom produto, né? Ele está muito mais perto de um jogo de pré-temporada do que um jogo de temporada regular, né, em termos de nível de competição, né, e os números comprovam que essa queda de rendimento, essa queda de atenção é real, né. Nos Estados Unidos, nos últimos 5 anos, o Pro Bowl registrou queda de audiência e ainda supera, por exemplo, o All-Star Games da NBA, mas fica atrás do jogo da Major League Baseball. E acho que é até interessante o fato dele ficar atrás do jogo das estrelas da Major League Baseball, porque o beisebol é um jogo que você pode jogar 100% aí, mesmo numa partida que não vale nada, né? E futebol americano é impossível, né, Marco? Você jogar 100% num jogo que não vale nada, né? A gente vê, por exemplo, o exemplo do Tyler Eifert no ano passado, que sofreu uma fratura aí e prejudicou o ano todo dele. Então o futebol americano vai sempre ter esse problema, porque você não consegue jogar 100% numa partida que é comemorativa, né? Não tem valor nenhum.
Esse é o principal motivo da temporada ter 16 jogos, né? Só 16 jogos, e pelo jogo ser muito intenso. E o Pro Bowl, acredito que se continuar nesse formato aí, é muito difícil. Até se mudar de formato, fica muito complicado porque o jogo em si, né, a essência do jogo do futebol americano, como o Gabriel disse aí, é a intensidade. Então os jogadores ali com medo de lesão, né, Tyler Eifert é um exemplo do ano passado, né? Medo de lesão não vai dar tudo de si, com muita razão, né? Nos anos anteriores, aí, o Pro Bowl era depois do Super Bowl, né? E alguns jogadores que iam para o Super Bowl participavam, só que aí poderia ser um incremento a mais aí, né? Para a torcida ir lá prestigiar os ganhadores do Super Bowl, né? Também quem não ganhou. Mas ter esse contato, então, não sei, eu acho que é uma situação muito complicada, vocês têm muito o que fazer não para melhorar, talvez se espelhar aí mais no jogo das estrelas da NBA. Eu escrevi sobre isso nessa semana na minha coluna, né, e a minha ideia é que o Pro Bowl é impossível de ser consertado, né, porque justamente por causa dessa dinâmica do esporte, do futebol americano, não conseguir ser recriada aí num jogo que não vale muito, quer dizer, não vale nada, né? Eu tava lendo essa semana, né? O Mike Evans acabou revelando, né, que o time que venceu o Pro Bowl, cada jogador vai ganhar $64 mil, enquanto o time que perder, cada jogador vai ganhar $32 mil, que para um jogador no salário de rookie é um valor significativo, mas para um cara aí que já assinou um contrato aí, principalmente as grandes estrelas, é um valor basicamente irrisório, né? Claro, assim como é para o Marco Tulio Baiman, se ele ganhar $64 mil para ele não é nada, mas para mim é. Então é mais ou menos essa comparação aí. Mas eu acho que não tem como ser consertado o Pro Bowl nesse sentido, não tem como transformar num jogo interessante. E uma das coisas que eu falei na minha coluna é que a minha sensação, não é a informação que eu tenho, é um pouco da minha sensação, meu feeling, é que a NFL vai começar a usar o Pro Bowl para colocar o jogo aí ao redor do mundo, né, para fazer propaganda da partida, né, porque além de ser a NFL, você traz as principais estrelas, né, então é uma forma aí de você fazer propaganda aí de jogo do futebol americano ao redor do mundo, porque é complicado você tirar partidas de temporada regular, né, de dentro dos Estados Unidos, porque são poucas, né, como o Marco falou, são 16 apenas, né, e cada time tem 8 jogos dentro de casa e você vai perder um jogo, já é uma coisa bem significativa. Então não sei se tem como expandir muito mais que isso a série internacional de jogos de temporada regular. E a gente sabe que na última votação aí que definiu que o Pro Bowl seria em Orlando, né, foram 4 países que chegaram ali na votação, né, o Brasil, a Austrália, a Alemanha e México. A Alemanha, México e Brasil não chegaram na votação final, né, e Sydney na Austrália chegou, mas acabou sendo derrotado aí por Orlando, que também estava disputando com o Houston, né, que a gente já viu o Pro Bowl no passado sendo a mesma cidade do Super Bowl. Eu concordo com o Marco que faria mais sentido o Pro Bowl depois do Super Bowl, né, porque aí mais jogadores podem participar, só que para a NFL é melhor ter no domingo, porque é o domingo antes do final de semana do Super Bowl, fica vazio, né, e acho que a NFL prefere que o último jogo seja o Super Bowl, então acho difícil voltar para esse formato do jogo no domingo antes do Super Bowl, mas eu acho que o futuro, na minha opinião, Marco, não sei se você concorda comigo, o futuro do Pro Bowl é ir para outros lugares, principalmente lugares que não receberam partidas de temporada regular, né, que é um jogo muito mais atrativo que o Pro Bowl, e acho que países assim como o Brasil, como a própria Alemanha ali, acho que abraçariam o Pro Bowl. Eu li lá a sua coluna e fiquei pensando, e eu acho que esse paralelo aí com a NBA é um parâmetro a ser seguido, assim. Eu pensei aqui, talvez, diminuir, né, o tempo do jogo, né, porque para quem não é acostumado, pode ser muito cansativo ver lá 3 horas e meia de jogo, talvez, não sei, 2 tempos aí de 15 minutos, só um jogo de exibição mesmo em outros países. E o que eu pensei também com essa volta aí do torneio de habilidades, fazer o torneio de habilidades para celebridades também. Eu acho que seria bem legal a gente ver, como tem na NBA o jogo, né, mas a gente vê esse torneio de habilidades aí para cantores, não sei, apresentadores de TV, pode ser que nem ex-jogadores. na NBA, né, que faz aquele grupo, né, um jogador profissional, uma celebridade, uma criança, né. Então, eu acho que seria interessante, assim,
personalidade aí do esporte, de alguma pessoa famosa, e para outros países mesmo como para apresentar o esporte, né? Para apresentar o que é NFL. Quem sabe a liga não cresça a partir disso, mas tem que tentar, né? Continuar desse jeito aí, o Pro Bowl é só ladeira abaixo. Uma coisa que eu tenho dúvida, e assim, eu não tenho como ter essa resposta, né? Eu acho que com certeza devem ter estudos aí, ou devem estar sendo feitos, que a gente sabe que esse interesse da NFL no Brasil é real, né? O Brasil chegou ali a ser considerado e não chegou na final, né? Mas foi considerado. Você acha que o Pro Bowl no Brasil lotaria? Você acha que lotaria, por exemplo, o Maracanã? Ou lotaria, por exemplo, o Allianz Parque, né, lá em São Paulo, ou o Morumbi, ou o estádio do Corinthians? Eu acho que teria que ser Rio ou São Paulo, né? Por mais que a gente tem muitos fãs apaixonados por NFL em outras cidades do Brasil, né? Acho que teria que ser Rio e São Paulo, que são as duas maiores cidades do Brasil. Mas você acha que lotaria, Marco? Lotar, eu não sei, porque provavelmente seria um ingresso caro, né? E para bancar aí a vinda dos jogadores, eu acho que não é nada barato, né? Porque são muitos jogadores. Lotar, não sei, mas eu acho que ficaria bem cheio, pelo menos o primeiro. Como foi o jogo da NBA de pré-temporada, que foi o primeiro no Rio de Janeiro, eu acho que encheria, assim. E vai depender um pouco do preço do ingresso, né? Porque acho que se a gente fez um preço daquele, assim, partindo de R$100, eu acho que tem grande chance de a gente ver, por exemplo, um Maracanã meio vazio, ou um Allianz Parque meio vazio, e fora a estrutura, né? Porque a gente tem, já até saiu matéria sobre isso, né? Que um dos problemas é o tamanho dos vestiários, porque você tem num jogo de futebol, você tem 18 jogadores aí relacionados com uma partida, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, enquanto na NFL você tem 53, né? Então é um problema aí também a ser contornado. Bem, a gente teve nessa quinta-feira o desafio de habilidades da NFL, né? A volta aí após alguns anos, e teve um pessoal que ficou meio chateado achando que foi spoiler quando a gente publicou uma matéria aí com o resultado, então vou dar um spoiler alert aí pra vocês. A partir desse momento a gente vai falar do desafio de habilidades que aconteceu. Aliás, ele aconteceu na quarta-feira, né? Ele foi transmitido, não foi transmitido ao vivo, só passou nos Estados Unidos na quinta-feira aí, já uma versão gravada ali, cortada, foi até bem rapidinho, acho que foi em torno de meia hora, 40 minutos. Então a gente vai falar agora dos eventos e dos resultados. Então se você não quer que seja estragado para você o resultado, que vai ser transmitido na ESPN no sábado, então você pode dar um stop aí no podcast e voltar na semana que vem. Então vou dar mais um aviso. Spoiler alert, vamos falar dos resultados. Bem, acho que já deu tempo aí do pessoal que não quer saber o resultado desligar. Então a gente teve aí, foram 5 eventos, né? E a NFC venceu, né? A NFC venceu a AFC saiu na frente, né? Com o desafio de recepções, né? Os jogadores ali tinham que fazer 10 recepções ali em determinados locais do campo, e alguns lugares tinham que ser com uma mão só, né? E quem venceu foi o Jarvis Landry, né? Da AFC, o wide receiver do Miami Dolphins, ele que derrotou o Odell Beckham ali por 0,2 segundos, né? 2 décimos, né? Foi bem emocionante até. O segundo foi uma corrida de obstáculos, né? 3 jogadores ali tinham que carregar uma pilha meio que de tijolos, não sei se era tijolo exatamente, mas era ali um negócio bem pesado, e eles tinham que... Primeiro um jogador levantava um peso bem forte, né? Depois 2 tinham que arrastar tipo um pallet ali com muitos tijolos, e no final um running back corria ali num tiro de 40 jardas e pulava por uma parede ali de isopor, e quem ganhou foi a NFC, né? O grupo que era formado pelo Thomas Davis, o linebacker dos Panthers, o Jason Kelce, center dos Eagles, Gerald McCoy, defensive back dos Bucks, e o Ezekiel Elliott foi o running back, né? O Ezekiel Elliott, running back do Dallas Cowboys. Depois a NFC virou, né, em seguida, que foi um desafio com um drone, né? Um drone subia ali cada vez mais alto, e 2 jogadores de cada conferência tinham que fazer a recepção até o último ser eliminado, e o Odell Beckham conseguiu fazer uma recepção ali de um passe que caiu equivalente ali a um prédio de 12 andares, ele conseguiu, e o Jarvis Landry não conseguiu. E depois teve o desafio de precisão entre os quarterbacks, né? E quem venceu foi o Philip Rivers, que me surpreendeu até, porque eu achei que o Drew Brees venceria, né? O Drew Brees, que é um dos quarterbacks mais precisos da história da NFL. O Philip Rivers venceu, em segundo ficou o Andy Dalton, em terceiro o Drew Brees, em quarto o Dak Prescott. E o último desafio, que foi o que definiu, né? Foi uma competição ali de queimada, né? O queimado, de repente,
dependendo aí de onde você é do Brasil. Aqui no Rio de Janeiro eu sempre chamei de queimado. E quem venceu foi a NFC com alguma facilidade até, né? Eliminou vários jogadores ali rapidamente da AFC e o T.Y. Hilton chegou a sobreviver ali um tempo, né? Eliminou alguns jogadores da NFC sozinho, mas acabou sendo eliminado pelo Ezekiel Elliott e com a vitória aí a NFC garantiu o título do primeiro Pro Bowl Skill Challenge. E assim, não sei a impressão que o Marco teve, mas eu gostei bastante, achei que foi bem divertido. Pois é, passa uma experiência nova aí pro torcedor, né? Uma dinâmica nova de jogo, né? Também esse contato, a gente vê os jogadores se divertindo muito. É bem legal acompanhar e eu acho que seria muito, muito legal eles continuarem com esse formato aí para os outros anos, porque o Pro Bowl é muito monótono, né? Talvez ele é legal você ver a primeira metade do primeiro tempo, né? Depois fica monótono, os jogadores abaixam ali a adrenalina do jogo, que nem tem muita, né? Mas Skill Challenge é uma experiência nova que vale muito a pena conferir. Eu vou ver aí de novo no sábado lá na ESPN. Se você não assistiu ao vivo, quer dizer, ao vivo não porque não foi ao vivo, mas se você não assistiu na quinta-feira, vale muito a pena assistir no sábado. Eu vou assistir novamente, porque foi muito divertido e, assim, acho que encaixa muito com o que você falou, Marco, do jogo ser de tempo reduzido, né? De repente só 2 quartos e você ocupa o resto do tempo com esse desafio aí com os próprios jogadores. Eu acho que perdeu um pouco por não ser ao vivo, acho que se tivesse sido ao vivo teria sido mais divertido, mas realmente foi muito legal. E os jogadores, acho que eles pareciam ter levado mais a sério esses desafios do que o Pro Bowl em si, né? A gente viu o Odell Beckham ali muito animado, Ezekiel Elliott muito animado, o Philip Rivers, cara que levou muito a sério ali, e teve até trash talk ali do Jason Kelce com o pessoal da AFC, então foi muito divertido sim, mesmo que você saiba o resultado, vale a pena assistir lá na ESPN, vai ser 10 horas da noite, se eu não me engano, aliás, vai ser 10 horas da noite, então assiste lá, uma pena que não passou na quinta-feira mesmo, vi que o pessoal teve 1 ou 2 ali que nos comentários lá da página não gostaram da gente ter postado, mas o jogo passou na quinta-feira, nosso objetivo aí é sempre informar, e foi muito legal, vale a pena assistir, eu com certeza vou assistir ali e vale a pena. O Odell Beckham acho que foi a grande estrela aí do jogo, como ele sempre, parece que toda vez que ele pisa em campo ele é a grande estrela, né? Ele foi muito bem no jogo de queimado também, apesar dele ter sido eliminado, e no desafio do drone, que foi acho que o mais legal, né? Acho que é difícil a gente ter a noção ali de como é difícil fazer aquela recepção, né, Marco? Porque a gente pensa, o primeiro parecia mais ou menos a altura de um punch normal, mas você recebeu um passe que veio de uma altura aí de 12 andares, não é nada fácil, e o Odell Beckham mostrou até determinada facilidade, né? O Odell Beckham, é impressionante a facilidade que ele tem para agarrar a bola, né? Aquela recepção mais famosa dele lá na primeira temporada. Ele só tem dificuldade quando é contra o Green Bay Packers nos playoffs, né? Mas tirando isso... Pois é, aí a pressão bate, né? Quando não tem pressão, o Odell Beckham consegue fazer recepções aí maravilhosas e acho que ninguém duvida do potencial atlético dele. Realmente foi muito legal, então você que não assistiu aí o evento nessa quinta-feira, vale a pena assistir lá no sábado na ESPN, porque foi muito divertido. Bem, é isso. Marco, valeu pela presença aí e até a próxima. Até a próxima, mais empolgado aí com esse Skill Challenge do que com o Pro Bowl, mas é isso aí, até a próxima. Eu também, com certeza vou ficar mais animado no ano que vem aí, parece pro Skill Challenge do que o Pro Bowl. Bem, esse foi o nosso podcast número 200, agradecer a todo mundo aí que está escutando a gente e a gente quer sempre ter um feedback de vocês, então deixem lá nos comentários na página ou lá no nosso grupo no FA Hoje Debate ou no Twitter, @FA Hoje, ou no meu Twitter, @GMoreiraMartins. A gente sempre quer saber o que vocês acham do podcast, críticas e elogios, a gente quer sempre melhorar porque a gente faz esse programa para você. Não deixem de mandar os seus comentários, você que escuta lá no seu iPod, no seu iPhone, no seu iPad, deixa um comentário lá no iTunes, né? Dá 5 estrelas pra gente, se você achar que a gente merece 5 estrelas, se não precisa dar também. A gente precisa do feedback de vocês aí para saber se a gente tá fazendo um bom trabalho aqui. E queria saber se tem alguém aí que escuta a gente aí desde o podcast número 1. Então deixa lá uma mensagem pra gente, que aí eu quero mandar um agradecimento especial pra vocês aí na próxima edição, porque eu sei que tem pessoas que escutam a gente aí desde o primeiro podcast, mas eu queria mandar um abraço especial, porque esse pessoal tá sempre apoiando, assim, por exemplo, o Manuel Messias é um cara que escuta a gente há bastante tempo, então mandar um abraço aí
especial para ele. Então você que escuta a gente desde o podcast número 1, manda uma mensagem lá pra gente que a gente vai te mandar um abraço aí especial no próximo podcast. Bem, é isso. Meu nome é Gabriel Martins, você esteve comigo e com o Marco Túlio Baima. A gente volta na segunda-feira com mais um podcast. Até a próxima. Tchau!